Olá, 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 estudantes! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui, professor Rodrigo. Hoje vamos começar aqui a falar sobre o nosso capítulo 12, o último capítulo desse terceiro bimestre, o capítulo que fala sobre a ação humana na atmosfera e também nas formações vegetais. Hoje nós vamos falar como a ação das sociedades humanas tem modificado, tem ação sobre a atmosfera e também sobre as formações vegetais. Primeiro vamos falar aqui sobre a poluição atmosférica, uma vez que a atmosfera ela é muito importante para proteger o planeta dos extremos de temperatura, ou seja, manter a temperatura ali estável, nem muito quente, nem muito frio. A atmosfera acaba controlando a entrada de radiação que vem do Sol, a fuga de calor do planeta indo em direção ao espaço. Nos últimos 200 anos, o equilíbrio natural da temperatura planetária vem sendo alterado pela poluição causada pelas atividades humanas. Primeiro, precisamos falar sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio, o ozônio é um gás que está presente em toda a atmosfera. Ele é encontrado principalmente na estratosfera, e lá na estratosfera a gente acaba encontrando a camada de ozônio. O ozônio ele é um gás que ele é derivado do oxigênio, ele seria igual a 3, e ele é muito importante para a vida na Terra, pois ele absorve e filtra parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, controlando essa radiação para que ela não chegue diretamente à superfície da Terra, afetando animais, plantas, entre outros seres vivos. Vários componentes químicos usados em produtos criados pelo homem acabam reagindo com o ozônio, destruindo seus átomos, fazendo com que a camada fique cada vez mais fina, o que acaba fazendo com que ela absorva menos raios ultravioleta. Os principais elementos que acabam destruindo a camada de ozônio são os clorofluorcarbonetos, também chamados de CFC, que são gases compostos usados em vários processos industriais, como em máquinas de resfriamento, freezers, geladeiras, ar-condicionados e também aerosóis, como desodorantes. Esses CFCs acabam fazendo com que a camada de ozônio se torne cada vez mais rarefeita e ela cumpra menos a sua função de proteger a Terra do excesso de radiação ultravioleta que vem do Sol. Agora, vamos falar sobre o efeito estufa artificial e o aquecimento global. O efeito estufa ele é um fenômeno natural que faz com que a Terra conserve o calor recebido do Sol. Sem ele, a temperatura da Terra seria ali muito baixa, muito menos que menos 15 graus. Ou seja, a vida na Terra não existiria como a gente conhece. O efeito estufa natural faz com que parte do calor que vem do Sol fique aqui no planeta, ao invés de ser refletida direto para o espaço. Esse calor ele acaba sendo mantido pelos gases do efeito estufa que estão na atmosfera, lá na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera. Porém, o que acontece? Pesquisas científicas acabam mostrando para a gente que desde o século XVIII, ali por volta de 1760, 1770, a quantidade desses gases, principalmente dióxido de carbono e metano, tem aumentado. Esses gases vêm da queima de combustíveis fósseis, carvão mineral e derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel e por aí vai, e também das atividades industriais. O que isso tem feito? Cada vez mais tem mais gases desse efeito estufa na atmosfera. Liberação de gases tem feito com que a temperatura mundial global esteja cada vez mais alta. Nos últimos 150 anos, cerca de 0,8 graus foi o aumento da temperatura em todo o planeta. Pode parecer pouco, mas em escala global isso é muita coisa. E o que isso acaba fazendo? Isso acaba fazendo com que o aquecimento global seja cada vez mais forte e um desequilíbrio nas temperaturas médias do planeta, por conta dessas emissões, dessa poluição na atmosfera. O aquecimento ele pode causar graves consequências para a humanidade, como o derretimento das calotas polares, tanto no Polo Norte como no Polo Sul,
que levariam à elevação dos níveis dos oceanos, em pelo menos 20 e 30 metros, e grande parte da população do planeta acaba vivendo em áreas próximas ao litoral, então muitas cidades acabariam desaparecendo. Outra, isso mudaria os padrões climáticos, uma vez que mudaria a circulação dos ventos, mudaria a quantidade de chuvas em determinadas regiões, e mudando a quantidade de chuvas vai acabar afetando a agricultura e a pecuária, ou seja, a produção de alimentos, e o turismo também, dificultando o equilíbrio das temperaturas no mundo inteiro. Além, claro, de fatores climáticos como secas, furacões e fortes tempestades cada vez mais devastadores, e nevascos também. O desequilíbrio ele pode levar também a ondas de calor muito grandes e também ondas de frio. Nos últimos anos nós percebemos vários lugares que não nevem muito, cair neve durante muito tempo, e lugares que a temperatura não é tão alta, aquecendo bastante. No Canadá, nesse último ano, em regiões que naturalmente a temperatura média no verão não passa ali dos 30 graus, 32 graus, 34, esse ano chegou ali a 50 graus, ou seja, tem um desequilíbrio aí na temperatura do planeta. Um ponto importante aqui para nós falarmos é sobre a ilha de calor. As ilhas de calor elas são fenômenos climáticos que acabam acontecendo em áreas muito urbanizadas, ou seja, cidades, lugares onde tem muito asfalto, muito concreto e pouca vegetação. Isso faz com que essa área perto do centro das cidades ou em grandes cidades fiquem mais quentes do que as áreas ao redor, as áreas menos urbanizadas e também as áreas rurais, formando como se fosse uma ilha de calor, como vocês podem ver aí no desenho da imagem aí. Há um domo vermelho, lugares com temperatura mais baixa. Essa temperatura ela pode chegar ali a ser menos de 6 até 10 graus, dependendo da cidade e a quantidade de poluição que existe no ar. Essas ilhas de calor acabam provocando muitos problemas, como desidratação e exaustão nas pessoas que moram ali. O calor excessivo acaba aumentando o consumo de energia, porque o pessoal vai ligar ar-condicionado, vai ventiladores. E como é que a gente resolve isso? Algumas coisas podem ser feitas para diminuir o efeito das ilhas de calor. Primeiro, a redução do desmatamento e plantio de novas árvores, o aumento da área permeável, telhados verdes, gramados no meio das cidades, porque fazendo isso você vai aumentar a quantidade de áreas verdes, menos concreto, menos asfaltos, esquenta menos. Reduzir a quantidade de carros circulando, ou seja, carros, ônibus, caminhões, que vão acabar liberando menos fumaça e provocando uma diminuição na quantidade de calor. Uso de materiais que refletem melhor a luz solar. E um planejamento adequado das construções, para que elas, principalmente prédios muito altos, não impeçam a circulação dos ventos, a ventilação natural nessas áreas urbanas, fazendo com que diminua a quantidade de calor.